nesse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Tem a compensação, precisamos de ter a paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Páscoa. É bem importante assim, porque toda época nós ouvimos a palavra Páscoa e ficamos felizes com esta realização. Mas agora a Páscoa, para todos nós, ela vai atuar diferentemente. Assim como na primavera os ventos fortes, movimentando, trazendo a renovação, a Páscoa agora vai trazer também a renovação. E cada espírito humano tem que lembrar que aquilo que nós fizemos é aquilo que vamos receber. O nosso comportamento durante milênios é distanciando da luz. Com esse procedimento acontece assim, que nós invertemos, em vez de nos colocarmos na condição de querer receber auxílios do Criador, nós passamos a atuar como se o Criador fosse o nosso servo. E cada um pode observar a maneira que nós usamos quando nós dirigimos ao Criador. Então essa maneira é que como se fôssemos superiores. Tem um ensino bem importante que fala assim que tudo terá que se tornar novo. Não é melhorando o velho, porque quando chega a primavera, todos os galhos velhos, as folhas velhas, elas são derrubadas pelos ventos fortes. No nosso comportamento, tudo que nós fizemos através de milênios não serve. E depois, se vem ventos fortes, quer dizer que vem também as irradiações, mudando o espírito humano. Aqueles que terão possibilidade de sobreviverem ao juízo sentirão agradecidos e sentirão felizes. Muitos outros não terão possibilidade de sobreviverem a essas transformações. Podemos observar assim. Dificilmente uma pessoa procura ter um conhecimento para o seu corpo físico ficar fortalecido. O alimento em que ele tem o costume de alimentar, o jeito que ele comporta, o jeito que ele apresenta-se, não apresenta também uma condição de ter um corpo físico resistente, saudável, que possa suportar as irradiações. Tem também aquela condição por nós nos distanciarmos dos ensinos do Criador, não fizemos um trabalho de verificando aquilo que nos ensinaram e aquilo que nós criamos por nós mesmos se está de acordo com as leis da criação. Devido a esse fato errado, dentro de cada um de nós encontra-se uma insegurança. E essa insegurança a pessoa pode lembrar assim, que não é somente insegurança física da matéria grosseira, é uma insegurança dentro. Porque na vida em que a pessoa está tendo, ela se encontra da maneira que ela vier a ter a segurança física. Então ela se encontra resguardada fisicamente, mas é dentro. É aquela condição bem importante que nós conhecemos, que não apresenta uma segurança porque distanciamos da luz, não atuamos de maneira correta. Então aquela palavra que se fala assim, aquele termo que se usa, quem tu és, a pessoa se encontra insegura com ela mesma, porque a dedicação da vida de cada um de nós está sempre voltado para a parte exterior. Então nós não fazemos um trabalho de verificando como é que nós tínhamos que nos fortalecermos, a presença que nós tínhamos que sentir das informações, das instruções que nos possibilitam uma segurança interna. Na vida de uma criança, fica fácil de observar
que quando ela tem um carinho de uma maneira organizada, o jeito que ela pede para o adulto ficar nas suas proximidades, ou do jeito que o adulto a segura pela mão, ela não tem dúvida. Ela sente-se segura. Quer dizer que nós tínhamos que, nessa fase de amadurecidos, nos encontrarmos seguros com os ensinos. Depois tem uma coisa bem interessante assim, que o Criador possibilitou para todos uma oportunidade durante a sua vida. Mais uma vez, reconhecer os ensinos. Então, os ensinos passam por todos nós de maneira em silêncio. Cabe a cada um de nós receber dessas irradiações e aproveitar dessas irradiações. O livro Na Luz da Verdade é esse o caminho que todos nós precisaríamos de seguir. Depois nós sabemos assim que a confirmação do livro Na Luz da Verdade é quando Jesus veio e ele viu que os espíritos humanos se encontravam distante dos ensinos e alheios às informações, às instruções para o seu espírito. Então ele disse que viria um outro que não ele. Quer dizer que o amor do Criador possibilitando a cada espírito humano que venha a ter vontade de sobreviver a essas transformações, ele tem o auxílio. Quer dizer que sempre teremos o auxílio quando fizermos o esforço para assimilá-los. Depois nós tínhamos que entender que é bem grave assim o jeito que nós fazemos, o jeito que nós comportamos na nossa vida diária. É só observarmos a fala que nós falamos sobre o Criador. Está sempre relacionado naquela condição de que éramos ou viéssemos a nos tornar superiores. Aquela condição bem interessante assim que nós achamos assim que somos importantes pelo jeito que nós fazemos, pela correspondência na vida social, pela honestidade. Essa condição teria que ser um procedimento normal. Não é nada de extraordinário isso que vem apresentar, se uma pessoa tem um comportamento assim. Depois, nós sabemos assim que é dentro de nós a nossa responsabilidade. Muitos acham que a vida externa tem muita importância, tem uma importância relativa em relação à condição de cada espírito humano poder sobreviver às transformações universais, o juízo final. Quer dizer que, como está nos ensinos, que tudo terá que se tornar novo, então a referência são os ventos da primavera. Os ventos que tiram os galhos, que tiram as folhas que não servem. Então, na sequência, vai ter um florir de acordo com aquela espécie. Então, para nós sobrevivermos a esta fase, nós temos que ter a base. E a base é esta condição, é uma segurança interna. É isso que nós precisaríamos de entender, porque nós recebemos dos nossos pais o conceito que eles tiveram e eles transmitem para nós. Então, a pessoa acha assim que ela é diferente dos pais. Não é. É a constituição. Para nós nos tornarmos melhores um pouco, no nosso grau de desenvolvimento, a pessoa tem que lembrar assim, que é uma dedicação muito forte, entendendo o livro Na Luz da Verdade. É um esforço. E esse esforço a pessoa tem que lembrar que não é para um período. Porque nós sabemos também que aquele envelhecido, quando ele executa muito bem aquelas funções através dos anos, depois ele fala que aquilo ele não quer fazer mais. Quer dizer que o jeito que ele atuou durante a sua vida,
Então, depois ele não quer mais. Quer dizer que se estudarmos o livro um período, também não é suficiente. Então, essa condição é bem interessante, muito importante, porque do jeito que acontece quando uma pessoa quer mudar o alimento, um período depois ela satura do jeito que ela está alimentando esse novo alimento. Quer dizer que ela tende a voltar à condição anterior. Se nós não fizermos um esforço extra, especial, com uma bondade interna, para assimilar as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos apresenta, então nós não mudaremos o grau em que nós nos encontramos. Ficaremos naquela condição de nos tornarmos inseguros. Se a pessoa fica insegura durante a sua vida, para ela é muito ruim. É isso que cada um de nós precisaríamos de lembrar, que precisamos de sobreviver às transformações que estão ocorrendo. Não é que vão ocorrer, porque as transformações e o juízo acontece para cada um em épocas diferentes. Isso fica bem fácil assim de observar próximo de nós, do jeito que as pessoas se comportam, nos fios sanguíneos. E depois, quando ampliamos esta observação, nós vemos muitos povos passando por muitas mudanças. Então, o que possibilita a cada um essa segurança é somente o conhecimento. Quer dizer que a pessoa fala assim que ela tem fé. A nossa fé, ela é entorpecida. Para a pessoa ter uma fé verdadeira, ela tem que ter o saber. Fica bem fácil assim da gente observar que os nossos pensamentos, eles serão direcionados. A pessoa tem que saber para onde é que ela direciona esses pensamentos, esses sentimentos, para que ela venha receber os auxílios. É isso que cada um de nós precisaria de entender. Então, essa naturalidade, essa condição que nos possibilita é dessa maneira, primeiro o saber. Depois nós sabemos assim que os auxílios, eles apresentam. E é bom a pessoa ir lembrando do jeito que nós nos encontramos com um procedimento de entorpecermos com o saber que nos apresentavam. Então a pessoa se encontra e a única maneira que existe é ela agora agarrar uma boia que vier a lançar para ela. Do jeito que ela se encontra, ela é que tem que fazer o esforço para sair da situação. A naturalidade que nós precisaríamos de ter, de ir lembrando assim que todas as informações que nos foram transmitidas através das escolas, das igrejas, quando a pessoa faz um pouco de pesquisa, de entender aquilo que foi transmitido, ela vê que aquilo não tem base nenhuma. Então nós vamos atuando assim, perdendo o nosso tempo com uma referência errada. Então é da responsabilidade individual. O Criador nos possibilitou tudo aquilo que nós precisamos para nós. Isso fica bem fácil de observar assim. A pessoa tem uma veste, depois ela não quer mais aquela veste. Ou ela ganha de presente uma veste e ela fica feliz, ou ela ganhou e também não quer saber daquela veste. Nós sabemos o que nós queremos. Não está relacionado a ficar amadurecido para essa finalidade, porque nós sabemos do comportamento de crianças recém-nascidas que manifestam e o jeito que ela manifestou, o adulto vai atendê-la. Se acontece da criança ser enfraquecida, aquela criança só fica bem quando ela fica junto ao corpo do adulto, porque o adulto vai transmitindo as irradiações do seu corpo para o corpinho daquela criança.
Então, esse procedimento é um procedimento que nos possibilita sabermos o que nós precisávamos. Para o nosso espírito é a mesma coisa, não é diferente. E nós temos que lembrar assim, que se não fizermos um esforço para compreender direito as leis que o Criador instituiu, é aquela frase que todos conhecemos, a condenação eterna. Não é mais ou menos, é verdadeiro. Numa outra referência, nós conhecemos numa empresa. Se aquele elemento não dá os frutos que quando ele começou a trabalhar naquela empresa, ele disse que daria aqueles frutos, ele não vai continuar naquela empresa. Esse procedimento é físico e é verdadeiro. Quer dizer que não é a empresa que mandou aquele elemento para fora da sua organização. É o elemento que não correspondeu com o que ele comprometeu quando ele iniciou a trabalhar naquela empresa. Um aluno no ambiente de ensino, se ele não corresponde no comportamento, naquele ambiente que precisa de ter um tipo de comportamento, ele é mandado embora. Aquele ambiente não reforma a matrícula dele ou encerra, dependendo da gravidade, a frequência dele naquele ambiente, naquele dia imediatamente. Então nós tínhamos que ver assim que na criação tudo é um reflexo. Do jeito que é em cima, é embaixo. Quer dizer que para o Criador é o mesmo procedimento. O Criador sempre possibilitou sua bondade, o seu amor, que o espírito humano tivesse possibilidade de entrar naquele ensino bem importante do filho pródigo, que saiu para a criação. Com o seu amadurecimento, ele está retornando à casa do Pai. Quer dizer que todas as possibilidades nos são permitidas e nós conhecemos muitas referências dos auxílios, porque os auxílios são verdadeiros. E nós sempre ouvimos uma ou outra pessoa dizer assim, foi um milagre, quer dizer que foi uma condição especial que possibilitou aquele sair daquela situação ou sair da situação em que ele se encontrava de uma maneira grandiosa, de uma maneira cheia de graça. Quer dizer que se nós tivéssemos um procedimento correto do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, quer dizer que agora, com os ventos fortes soprando, nós não teríamos medo, nós nos encontraríamos numa condição de seguros, porque a bondade do Criador sempre possibilitou e nós tínhamos que observar assim. Quando uma pessoa recebe um auxílio, que se denomina esse auxílio de milagre, nós não perguntamos para a pessoa como é que ele andava pensando, sentindo, para que naquela situação ele fosse muito beneficiado. Nós só falamos da pessoa que saiu da situação. Então, aprofundarmos, de conversarmos, de perguntar o procedimento que a pessoa teve e que vem tendo para que fosse beneficiada. Somos de uma maneira superficial em tudo na vida. Só que aquela condição bem interessante assim, né? Numa empresa, quando um elemento apresenta assim, de conformidade com tudo, numa maneira de superficialidade das funções que ele tem, ele também não continua naquela empresa. Aquela empresa necessita de pessoas que apresentam uma condição de determinação no setor em que ele trabalha. Pode ser no almoxerifado, e nós sabemos assim que as diferenças de peças, de instrumentos que existem no almoxerifado, aquele que ali trabalha, ele tem que conhecer com precisão aquilo que está pedindo a ele. Porque se ele der uma peça parecida com o que foi pedido, vai ter uma consequência. Então, na nossa fé, é o mesmo procedimento. É isso que nós precisaríamos de entender. A nossa fé tem que ser verdadeira
E a base da nossa fé é o saber, é conhecer. E a pessoa tem que encontrar-se segura, porque para tudo na vida tem que ter o saber para a sobrevivência, porque aquele homem experiente, ele entra na floresta e ele sabe onde ele precisa de sair. Independente se aquela floresta, as árvores são compactas, de maneiras que tem dificuldade de ver o horizonte. Mas com a segurança que ele apresenta, então ele vai onde ele precisa, onde ele determinou que iria. Assim, teríamos que nos encontrarmos diante dos ensinos, com essa convicção, porque nós conhecemos e nós tínhamos que lembrar assim, que um conhecimento a pessoa tem que ir tendo o aprimoramento, porque é comum a pessoa dar uma determinação e aquele vai executar, executa muitas vezes de maneira diferente do que foi orientado. Quer dizer que a nossa memória, ela é muito fraca, não segue aquilo que precisaríamos de seguir. Então, dessa maneira, nós temos que fazer com que o ensino entre dentro do nosso espírito e que fique impregnado em nossa carne, de maneiras que o nosso atuar, o nosso centro motor, fique de acordo com os ensinos. E é bem interessante, porque nós sabemos assim que em muitas profissões, aqueles que já são veteranos naquele segmento, eles falam com poucas palavras daquilo que está executando e aquele outro que tem o conhecimento semelhante assimila. Vivência. Nós não podemos esquecer que esses profissionais têm dezenas de vivência naquele segmento. Então eles estão impregnados e fica bem fácil assim da gente ir observando quando tem um conhecimento com um profissional assim. A precisão que ele define aquela função que ele está executando. Assim tínhamos que nos tornarmos em relação aos ensinos. E temos que lembrar assim, a bondade do Criador sempre existiu. Então nós tínhamos que nos colocarmos na condição de criaturas do Criador, não uma parte do Criador. É só observar a grandiosidade dos universos em relação ao tamanho do espírito humano. Então o espírito humano muitas vezes comporta-se como se ele fizesse parte dessa grandiosidade e que ele agora pode entrar na condição de determinante. Colocarmos no nosso lugar, da maneira que nós precisaríamos para nos tornarmos conhecedores, para que dentro de nós tivéssemos as precauções necessárias para que nós tivéssemos um comportamento com o nosso corpo de matéria grosseira, que esse corpo não sofresse consequência. Então, é um zelo que tínhamos que ter com o nosso corpo de matéria grosseira, mas com o nosso espírito temos que ter ainda um zelo maior, porque quando uma pessoa ouve condenação eterna, muitas vezes ela não tem noção. Mas tínhamos que ter uma consciência um pouco mais acentuada e uma responsabilidade de saber que a condenação eterna vem como aquele que foi dispensado da empresa. Ele não atuava mais de acordo com a empresa. Assim somos nós em relação ao Criador. Não atuamos de acordo com os ensinos que nos foram trazidos e a maneira que nós aceitamos esses ensinos, não fizemos um trabalho de ter um aprofundamento. Então, na nossa vida diária é bem importante assim. Cada um é que tem que trabalhar com ele mesmo para ver o procedimento que ele precisa de ter. Depois nós sabemos assim que quando existe uma convicção verdadeira daquilo que nós precisamos, é a pessoa que tem que desenvolver esta condição de estar convicto. E depois nós sabemos assim que à medida em que nós vamos caminhando na nossa vida interna, nosso horizonte vai ampliando. Então o nosso conceito, nossa maneira de nos tornarmos sábios, ele tem que ir fazendo um alinhamento.
Porque o conceito que a pessoa teve no período anterior, agora ela ampliou como aquele amadurecido vê o caminho que ele caminhou na formação dos seus filhos. E agora o relato que ele tem é que faria diferente. Então é isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, essa convicção, essa naturalidade, não é para os outros. Porque, por exemplo, numa família, aquele tutor, ele tem uma ascensão sobre aqueles informação por um período. Um período seguinte, ele não tem mais ascensão. E aqueles, muitas vezes, vai para outras localidades, para lugares distantes. Então, a nossa vida é que é importante para nós. E depois nós tínhamos que respeitar o nosso semelhante. Se ele não nos pediu auxílio, nós tínhamos que respeitá-lo. Então não adianta querer fazer um trabalho para o outro, porque é o indivíduo, ele tem o seu caminho. Depois nós sabemos assim que muitos não sobreviverão a essas transformações que estão ocorrendo. Então, tornar-se tudo novo assemelha-se aos ventos da primavera, que tira todos os galhos, todas as folhas que são fracas. E é bem interessante, porque aqueles que já puderam observar, confirma galhos grandes que existiam naquela árvore, que nem era visto, agora esses galhos caem. Quer dizer que a nossa vida interior, a nossa maneira de nos tornarmos qualificados, é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Páscoa é aquela condição bem importante que agora a realização dessa Páscoa está em tirar todos aqueles que se encontram enfraquecidos e que não se encontram em conhecer os ensinos que nos foram ministrados, os ensinos que nos possibilita a ter uma segurança interna. Então toda a nossa existência está sempre relacionado à maneira que nós temos o conhecimento. E se nós distanciamos dos ensinos, distanciamos também do Criador. Não tem diferença. Aquele que não correspondeu na empresa, ele não tem serventia. E depois, se houve um interesse desse que foi dispensado, e se ele teve uma mudança verdadeira, possivelmente ele pode voltar naquela empresa. Então a bondade do Criador é assim. Tínhamos que ter uma mudança verdadeira para que nós viéssemos a continuar sendo a criatura do Criador. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de encontrar-se fisicamente sadia, ela precisa de encontrar-se dentro dela com o saber, para que ela viesse a ter a convicção. E essa convicção tem que ser uma coisa palpável, não é mais ou menos, porque quando ouvimos falar assim, que a pessoa tem fé, precisa de ver se essa fé que a pessoa tem é uma fé verdadeira, é uma fé que possibilita a ela uma condição da continuação da sua vida. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, uma convicção para a continuação da vida, porque muitos poderão despertar-se depois que não tem mais o corpo carnal. Quer dizer que a nossa vida, ela não para com o desenlace do corpo carnal. Então, nessa fase seguinte, muitos também poderão despertar-se. Quer dizer que é da vontade de cada um querer voltar para a pátria do Espírito, querer sobreviver esta condição do juízo universal. Então, a orientação é o livro Na Luz da Verdade. E a pessoa tem que lembrar que a nossa maneira de entender o mundo, ela vai mudando com o tempo. Então, o entendimento é da mesma maneira. Estuda o livro Na Luz da Verdade.